Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula, né, montando o nosso site. E eu comentei com vocês que eu iria estar ensinando, né, a gente fez o menu básico com texto. Eu comentei com vocês que eu ia estar ensinando a inserir uma figura aqui, tá? Então, nós vamos ver, são duas alternativas. Lembrando o seguinte, É, não pode ser uma figura muito grande, de qualquer forma a gente vai estabelecer um tamanho para ela. E dependendo da tua figura, pode ser que seu menu tenha que ficar um pouquinho mais largo, tá? Com um texto, normalmente a gente pode fazer um menu um pouco mais estreito, né? Mas se eu pôr figura, eu tenho que observar que a figura também não pode ficar muito pequena, senão ela perde visibilidade, né? Você não consegue perceber. Lembrando que aqui normalmente é colocado o logotipo da empresa, que se faz um destaque. Então, isso é algo a ser observado quando você vai montar um menu, tá ok? Então, nós vamos ah, fazer isso. Eu já pus uma figura aqui, tá? Eu peguei essa figura aqui para servir do logo da minha página, por exemplo. Então, se você não tem nada aí, pausa o vídeo, pega qualquer figura dentro do tema que você escolheu, né? Eu falei que vocês podem escolher qualquer tema dentro da ideia do que a gente está fazendo. Pegue uma figura e aí você retoma, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que eu vou fazer é inserir a figura no lugar que está o meu H2. Então, em vez disso aqui, eu vou pôr como comentário, tá? Para não apagar, para saber que a gente usou, tá? Então, um comentário. Então, eu vou pôr. Lembrando, a tag para trazer a figura é img. Opa, img, ok? Eu vou dar uma identificação para ela, né? A gente ainda não mexeu com isso. Então, isso é uma outra forma também de trabalhar com CSS. Eu vou dar uma identificação para que eu possa mexer exatamente nela. Isso é uma forma, né? E eu também poderia estar atuando, né, montando, eu vou mostrar isso para vocês, como nós montamos aqui, né? Olha lá, o H2 dentro de quem tem a classe logo, tá? Essa é uma forma. Vamos fazer desse jeito também, manter esse padrão. Então, ó, então eu vou dar o comando de exibir a imagem, aonde que eu vou pegar a minha imagem. A minha imagem está dentro de img, né? O minha imagem eu chamei com asas RAF, então é esse cara aqui, tá? Então eu fecho, ok? Se eu salvar, ele vai trazer no tamanho original dela, tá? E atualizar aqui, então vejam que ficou grandão. Ela não pegou o fundo. Esse aqui deveria ser transparente, não tá quadriculado. Mas isso é um erro na construção da imagem deles lá. Eu não vou me preocupar em ajustar isso, né? Eu vou agora ajustar o tamanho dela, ok? Ela tem que ficar num tamanho que comporte aqui dentro do meu menu, tá? Ah, só uma ressalva. Normalmente, quando você vai pesquisar no Google, ele aparece com esse fundo quadriculado. Eu tinha comentado isso com vocês. E essa imagem é num padrão PNG, que foi a que eu usei. Normalmente isso aqui é transparente, ele não aparece. Não deveria estar aparecendo, mas ah, deve ter tido algum erro na hora que a pessoa montou a imagem, tá? Então isso aqui, quando você pesquisa e você olha no Google Images, né? Você olha lá, você vê isso, normalmente se indica que não tem fundo, que a imagem está sem fundo. Não foi o caso aqui, mas não tem problema não, tá? Dentro do que a gente está exercitando, não vai afetar em nada, tá? Então, eu tenho que mexer no tamanho, então eu vou lá no meu estilo, vou usando então aquele padrão, então que eu falo, ponto logo img, então estou falando para ele que eu quero ajustar
o que tiver dentro de tag MG dentro de algum elemento que tenha a classe logo, né? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estabelecer, eu posso estabelecer a altura, tá? Que é o que me importa no caso do meu menu. Quando eu ajusto a altura, automaticamente ele ajusta, se eu não falo nada, ele ajusta o comprimento, tá? Então eu vou ajustar a altura da minha imagem. É, a gente, a gente tinha posto a letra com 23 pixels. Eu vou tentar manter ela com 23, que era o tamanho da minha letra, só para ver como ela vai ficar, ok? Também não tem uma regra, tá? É, basicamente a gente faz meio que tentativa e erro, ficou muito pequena, tá vendo? Ó? Então não dá, ficou pequenininha demais, aquilo que eu comentei com vocês. Eu vou ter que dobrar possivelmente, tá? Então vamos ver. Então eu vou pôr para 46 pixels. Vamos ver. Olha lá, ficou melhor, tá? Então, é isso aqui que a gente faria para pôr um logo. Vejam que eu só precisei mudar, tirar o H2 e pôr um IMG. Se, deixa eu verificar por aqui. Se ele estiver estourando, né? Ou seja, a imagem estiver passando pelo nosso menu, a gente só vai saber quando colocar outros elementos aí. Nós podemos aumentar o tamanho dele, tá? Ele tá. Aí a gente aumenta o tamanho do menu, né? Pode ser aqui no container, aí a gente tem que dar uma olhada, mas eu acredito que ele não esteja dando este problema, ok? Ah, aí é uma questão de ajuste posterior. Então é assim que a gente faz para colocar logo. Se você achou que ficou pequeno, vai ter que aumentar. Se você aumentar demais e distorcer essa parte aqui, né? Ele ficar muito acima, não ficar tão. Você quer deixar, por exemplo, mais centralizado, mais no centro do que a sua imagem, você pode fazer os ajustes daqui do padding que nós fizemos do nosso menu, tá? Ou do cabeçalho, você faz os ajustes necessários, tá? O header, que é o cabeçalho, aí você faz os ajustes. No caso, para o menu, né, ele tem que ser aqui. A gente pôs um distanciamento, tá vendo aqui, ó, de 8 pixels. Então você teria que estar ajustando aqui. Então se você acha assim, ele ficou muito alto em relação à minha imagem, você vai aumentar isso, quer dizer, ele vai abaixar um pouquinho mais o teu menu, o teu texto, e ele vai ficar mais, aspas, centralizado com relação ao tamanho da tua imagem, tá? São ajustes mais, vamos dizer assim, manuais, né? Você vai olhando, vai verificando e observando o que que fica mais interessante visualmente no teu site, ok? Eu vou deixar a nossa imagem aqui e agora a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é fazer, se vocês lembrarem, a gente tinha um menu, embaixo do menu tinha um banner, né? Tinha uma imagem com uma parte escrita. Ali a gente vai aprender a fazer. Eu já comentei isso. Tem que tomar muito cuidado quando você põe texto em cima de imagem. Se você põe muito texto, dependendo da imagem, ele vai ficar difícil de ler o texto. Nós vamos aprender um truque para fazer com que o meu texto fique um pouco mais destacado sobre a imagem, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá? Não é interessante pôr muito texto. A gente vai pôr uma parte de texto aqui para nós aprendermos a fazer. Mas dependendo da situação, às vezes interessante pôr só uma pequena chamada, uma pequena frase que indique, por exemplo,
é um marketing, né? O que que a empresa faz ou o destaque da empresa e não muito texto de leitura nesse sentido, porque pode não ficar muito legal. Às vezes você usa como imagem, então a gente vai aprender essa técnica, a imagem fica mais como fundo, você quer realmente pôr um texto esclarecendo sobre a empresa ou alguma coisa, e aí a imagem fica mais como fundo. Aí você vai, o truque que eu vou ensinar, a gente pode fazer com que a imagem fique bem como se fosse uma marca d'água que a gente fala, né? Quase você não vai enxergar. Você sabe que tem algo ali, mas não vai atrapalhar a leitura, ok? Então, para a gente estar fazendo isso, então após aqui o cabeçalho, tá? Ó, após o fechamento do meu cabeçalho, do meu header, eu vou ah, criar uma seção, né? São seções, então eu vou criar uma seção. Então lembrando lá é o section. Vou dar uma classe também para ela, né? Minha classe aqui eu vou falar que é a minha main BG, que é meu banner principal aí. É muito comum hoje, ou você tem um banner que é uma imagem apenas, ou você tem um carrossel, que é aquelas imagens que ficam trocando. Tá? Por que que a gente não põe um carrossel? Porque para usar um carrossel eu já vou precisar usar também recursos de JavaScript. Não dá para fazer isso só com HTML e CSS. Tá? Então aí eu precisaria usar recursos de JavaScript. Como eu disse, a gente já vai meio que usar algo pronto para o Parallax, só para vocês verem o efeito, e eu não quero abusar muito, já que JavaScript vocês vão estar vendo no próximo semestre. Outra possibilidade, para quem gosta aí de dar uma fuçada, é você usar o tal do framework HTML que a gente fala, que são, vamos dizer assim, ferramentas, né, com alguns modelos, algumas coisas previamente preparadas e você usa para construir. Vocês vão também aprender no terceiro módulo, tem uma disciplina que aí vocês veem um framework que é adiantando para vocês, quem gosta de dar uma fuçada, chama-se Bootstrap, tá? Então, neste caso, eu vou montar o meu. Uh, eu vou ter um H2, quer dizer, um título que vai aparecer. Vou chamar de. Não, eu ia pôr projeto, né? Mas vamos pôr Best Planes. Já que eu estou deixando o logo lá, vou pôr o nome do meu site aqui, né? Que eu tinha colocado lá, Best Planes. Então pode ser um nome, o título, algo relacionado à tua ideia do que você está fazendo de conceito, tá? E aqui eu vou pôr dois textos. Eu vou prender nos parágrafos, a gente comentei com vocês dos parágrafos. Agora aqui vai uma dica interessante. Vou pôr o fechamento dele aqui. Para não ficar escrevendo um monte de coisa, de tipo assim, né? A gente tem que pôr texto, começa a fazer uns negócios desse, que não dá sentido nenhum, tudo bem, não tem, é só para ocupar espaço, mas inclusive pede o padrão de escrita normal, né, de palavras. Nós temos um local em que você pode pegar textos para preencher esse tipo de espaço. O site chama-se Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, tá? Se digitar Lorem Ipsum, ele vai vir aqui. Eu tenho em inglês, mas eu tenho em português e tudo mais, tá? Aqui, ó, português. Antigamente vinha com as bandeirinhas, não sei porque não tá vindo mais. Não tanto faz, né? Normalmente ele vê qual é a língua que está no seu sistema operacional e traz. Então, isso aqui o que que é? É um texto qualquer, não tem nem sentido você tentar ler, não tem ah, um significado específico. A finalidade dele que para a gente é só ter um texto para colocar no espaço, para você não ter que ficar buscando algo, escrevendo, tentando ver o que você vai escrever, tá? E aí ele tem como fazer, né, parágrafos, que é o que a gente está buscando, palavras, listas, ele gera uma série de coisas só para você colocar no espaço. Essa é a ideia.
dessa ferramenta, vamos dizer assim, né? Então eu vou pegar o primeiro parágrafo aqui, tá? Já é o suficiente. Vou copiar, né? Dou um Ctrl C aqui. Volto lá para o meu editor e vou colocar. Beleza? Isso aqui eu vou fazer 2 vezes. Então, eu vou ter 2 parágrafos. O que que nós vamos ter agora, né? Salvei. O que que eu vou ter agora? Por enquanto, isso aqui, ó. Tá? Então, o título que eu pus e 2 parágrafos. Tá? Então, é basicamente isso que nós vamos ter. Vocês vão observar que tem muitos sites, exemplos de sites que usam esse recurso do Lorem Ipsum. Justamente você não ficar se preocupando em como ficar escrevendo, o que escrever ou buscar títulos específicos. É um exemplo, né? Bom, agora eu vou configurar ele. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Vamos lá no nosso CSS. Como agora eu vou fazer a parte do banner, eu vou avisar que eu vou mexer com o banner só. Então, eu ponho barra asterisco. Isso é o comentário do, do CSS, tá? Vou pôr aqui banner, só para... Ó, isso aqui, esse CSS é do banner, é isso que eu estou falando para ele. Asterisco barra, fechei o comentário. Lembra, eu pus uma classe, MainBG, então eu vou especificar o que que ela vai fazer. Eu quero que ela ocupe, veja que eu não usei o container aqui, tá? Por que que eu não usei o container? Normalmente o banner, o carrossel, ele ocupa toda a extensão do meu site. Então a parte principal do meu site ele fica centralizado, como eu comentei com vocês, quando a gente fez o container num tamanho específico, mas a imagem eu quero que ocupe tudo. Então eu vou falar para ele que eu quero que o tamanho disso aqui seja 100%. Então ele vai ocupar toda a extensão, vai ocupar tudo que tiver disponível. E eu vou estabelecer uma altura, tá? Porque isso aqui não é para ficar no tamanho do texto que tiver. Eu quero um tamanho fixo para ele ocupar uma área. Né? Quando você entra, você já viram muitos sites assim, tem uma figura que fica ali. Então é isso que eu vou falar para ele. Então eu vou dar uma altura fixa para ele. Eu vou colocar 600 pixels. Lembrando que eu estou trabalhando com a ideia de uma tela mais padrão hoje, que é o que a gente chama de Full HD, que é 1366 pontos por 768 pontos. Tá? Aí você tem que tirar a parte de cima da aba, do menu e etc. Sobra uma área mais ou menos nesse sentido. Eu vou ocupar quase que, não a tela toda, vai ficar o menu e o meu banner. Fica um tamanho razoável esse aí. E agora eu vou pôr uma imagem de fundo. Ela vai ficar no fundo desse section, dessa área que eu estou fazendo. Então, como eu ponho uma imagem de fundo, eu ponho aqui background. E o comando para trazer um deles, né, o URL, eu estou avisando para ele, ó, eu quero trazer alguma coisa aqui. E aí eu vou especificar. Agora prestem bem atenção nesse detalhe. Quando eu pus lá no index aqui, ó, quando eu vim aqui e chamei uma imagem, eu pus lá que eu quero dentro da pasta img este arquivo, como está aqui. Mas olhe que o index ele está fora. Tá vendo, ó? Lembra, isso aqui é a minha estrutura. O meu index, ele está fora das pastas. Então, ele parte deste princípio, onde está ele. Então, aonde que eu quero buscar? Eu falo dentro da pasta esta figura. É isso que eu estou falando para ele. Agora, eu estou no CSS. O CSS ele está dentro da pasta CSS. Então, eu não posso falar para ele, ó, vai pegar na IMG, porque ele não vai achar. Não tem pasta IMG dentro da pasta CSS. Então, como que eu faço? Eu vou pegar e vou falar para ele o seguinte: existe um comando, né? Isso aqui a gente normalmente aprende quando a gente mexe com parte do terminal, né? Linha de comando, escritas de comando, tá? No sistema operacional. Eu vou pôr aqui ponto, ponto. O que que eu estou querendo falar para ele
com ponto, ponto. Eu estou falando para ele assim, sobe um nível, sai dessa pasta. Falando, não, eu sou engenheiro, sai da pasta CSS e vai para cima dela. Então ele está, o ponto, ponto faz ele sair daqui e ele está aqui, no que a gente chama de raiz do meu projeto. Ele está aqui. Beleza. Agora eu quero que você vá onde? Olha, olha aqui já as dicas aqui, ó. Tá vendo? Lá na pasta IMG. Tá vendo? IMG. Então agora eu mandei ele descer no IMG. E agora eu quero pegar quem? O banner JPEG, que era a figura que eu já tinha salvo. Ok? Então é assim que eu tenho que escrever. Tá? Eu estou agora na folha de estilo, então eu tenho que avisar para ele subir um nível, para entrar na pasta IMG, para pegar a minha figura que está lá. Pegou a figura. Bom, o que ele vai fazer com essa figura? Ele tem um comportamento padrão e eu não quero o comportamento padrão dele. Então eu vou fazer alguns comandos aqui, tá? O background ele tem várias recursos, né? Então é a repetição. Ele pode pegar a tua figura e repetir várias vezes. Eu não quero que isso aconteça, então eu ponho aqui background repeat, no repeat. Ou seja, eu não quero que você repita. Então, a repetição da imagem de fundo não é para repetir. Aí eu quero que a minha imagem cubra toda a área. Na verdade, o cobrir, presta bem atenção, ele vai jogar a imagem para ocupar o primeiro espaço que ela conseguir. Então, vamos lá. Se a minha imagem for quadrada, ele vai aumentar o tamanho da imagem até aquilo que primeiro ocupar, se é a largura ou a altura, tá? Então tomem cuidado, a gente está lidando com uma tela que a gente chama de widescreen, né, que é retangular. Se você pôr uma imagem quadrada, ele vai preencher a altura e vai faltar espaço. Você vai ter que arrumar uma imagem também retangular. Quando ele for fazer isso, ele vai preencher. Então ele vai preencher o que ele encontrar primeiro, tá? Ou a altura ou a largura. O que ele for mais assim, aspas, conveniente dentro da situação, mas ele vai cobrir o espaço disponível, né? Normalmente o cover, ele tenta, no caso até da quadrado, acho que ele vai ocupar primeiro ele vai esticar ela até bater nas duas laterais e vai estourar as alturas, né? Porque ele tenta cobrir, ele tenta posicionar. Então ele automaticamente faz o quê? Ele cresce a imagem, se a imagem for menor, ou se a imagem for maior do que o tamanho que eu estou usando, ele diminui a imagem até que ela chegue numa das beiradas, ou nas laterais, ou na parte superior e inferior, né? Dependendo da situação da imagem. Normalmente, na maioria delas, ele vai pegar as laterais, ele vai bater as laterais primeiro, e aí ele para, tá? Então, eu vou falar para ele fazer isso. Então, é o background, size, cover, tá? Então, eu tô falando qual é o tamanho da minha imagem. Cobrir. Só que daí, vamos dizer assim, a minha imagem ficou, normalmente, toda a fotografia, o elemento principal que você quer, ele está mais centralizado, está mais o que a gente chama de foco da imagem. E eu quero que esse foco realmente apareça. Só que dependendo do jeito que ele aumentar, eu posso perder algo. Então eu ponho background, position, posição como eu quero que ele fique, center. Aqui ele vai centralizar o foco, quer dizer, o meio da minha imagem vai ficar no meio desse espaço que eu estou colocando. Então, aspas, eu garanto que o foco daquela foto apareça. Ok? É esses os recursos que nós estamos montando aqui. Tá? Vou salvar. Vamos ver como é que ele ficou aqui agora. Aí, essa é a imagem que eu peguei. Tá ok?
A imagem ela tem, aqui está no final, tá vendo? Eu não consigo abaixar mais, então você vê que o 600 foi bem ajustado. Esse aqui é o foco central. Existe, obviamente, mais coisa aqui para cima e mais coisa aqui para baixo. Então ele primeiro preencheu as laterais, como eu comentei com vocês. Tá? Então ele primeiro faz esse preenchimento lateral. Chegou na lateral, ele parou, sobrou um pouquinho, mas como eu centralizei, ele pega o elemento principal da imagem e deixa aqui destacado. Tá? Então, esse é o efeito que vocês vão ter, né? E pode ver, assim, no caso, como eu tô com letra, a minha imagem é clara e o meu texto está em preto, não tem problema, né? Ele até parece bem. Se eu pusesse aqui, por exemplo, uma imagem mais escura, uma imagem com fundo mais escuro, uma imagem, por exemplo, com ah, até com fundo mais preto ou algo similar. Se tivesse fundo preto, por exemplo, não estava aparecendo nada aí, né? Eu não ia estar enxergando o meu texto. Mas observe que em alguns pontos ele pode até dar uma confusão aqui, ó, né? Que ele pega aqui nesse trecho aqui, você já vê que já dá uma escondida nas letras, tá? Então é esse o detalhe que eu falei para vocês. Dependendo da imagem que vocês escolheram e colocaram, vocês vão ter esse pequeno probleminha. Bom, agora vejam bem, meu texto, eu quero a minha imagem ocupando. Tudo bem que eu estou com a tela pequena, se alguém tiver com uma tela um pouco maior, vai ver que o texto também está estourando, ele está além do menu. O nosso menu está dentro de um container, então ele vai passar o container. Eu quero que esse texto esteja dentro daqueles limites que eu estabeleci. Então eu vou voltar lá no meu código, vou no meu HTML e eu vou pôr este pedaço dentro de um container. Então eu vou dar um enter aqui, ó, bem no comecinho, div class container e vou fechar lá no final o meu div, ok? Para ajustar bonitinho aqui, ó, só marcar tudo e dar um tab, ele já deixa tudo ajustado. Fiz isso, vamos ver como é que vai acontecer, o que vai mudar aqui. Ele deu uma ajustada melhor, veja que aqui deu um espacinho, aqui deu um pequeno espaço só, porque a minha tela já está dentro do nosso limite, vamos dizer assim, tá? Se eu tivesse uma tela maior aqui, vocês estariam vendo melhor esse espaçamento, tá? Beleza. Então, fiz esse ajuste, né? E agora? Agora eu vou ajustar o texto. O texto está alinhado à esquerda e eu não quero. Eu quero que esse texto fique também centralizado. Então eu volto no meu CSS, teste, align. Então agora eu estou falando do texto, eu também quero ele centralizado. Opa. Salvo. Vamos ver o efeito disso. Olha lá, centralizei o meu texto. Ok? Então já começo a dar uns ajustes aí. O que mais agora? Agora eu vou ajustar tanto a escrita quanto o título, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu CSS. Então ponto lá, main bg h2, que é o título. Vou mudar a cor dele. Vou pôr color. Vou pôr uma cor, não uma cor fixa. Lembra aqueles recursos que eu falei para vocês da tabela de cores, etc. Eu vou pôr essa cor. É um azulzinho, tá? Font size 30 pixels. Não precisa, dependendo do que você está fazendo, você pode mudar a cor, ir lá naquela tabela de cores que eu já mostrei para vocês, escolher outra cor, não tem problema, tá? É,
E aí, como eu falei para vocês na outra aula, eu posso pôr o código ou eu posso pôr o nome da cor, tanto faz, tá? Aqui é a cor que ele está mostrando. No Visual Code eu tenho esse recurso aqui de tentar criar a cor também, né? Tem essa facilidade aí. Acho que outros também têm isso. Agora eu vou pôr o parágrafo. Então, main bgp. Então, estou avisando que agora eu vou ajustar o meu. Opa, saiu um B aqui a mais. Agora eu vou ajustar o meu parágrafo. O que eu quero do meu parágrafo? Eu quero que ele. O parágrafo, eu quero que o alinhamento dele seja à esquerda. Então, opa, aqui é 2 pontos. Então vejam bem, eu falei para alinhar o texto centralizado dentro do container. Só que aí eu agora estou falando que o parágrafo vai ficar à esquerda, ele vai obedecer isso, porque é mais específico. Lembra? O cascata não só é posicionamento, como também o elemento em si. Então, eu falei no geral é para centralizar, mas no parágrafo é para deixar à esquerda, então ele vai pôr o texto do parágrafo com a esquerda e o título H2 vai ficar centralizado. Eu estou falando para ele pôr uma cor em branco, estou mudando a cor da letra. O font size dele eu vou pôr em 17 pixels e eu vou pôr uma margem para distanciar o, o texto. Então eu vou pôr em 15 pixels. Salvei, vamos ver como ficou aqui agora. Ok, olha lá. Best Planes. Os dois textos em branco. Veja que agora, pôr em preto estava mais claro. Quando eu pus branco, ficou mais difícil visualizar o meu texto, né? Vejam bem, você pode falar, mantém preto para poder ter uma visualização aqui. Eu vou ensinar depois para vocês um truquezinho aí que nós vamos aprender a fazer, que vai permitir que eu tenha um texto sobre essa imagem e a imagem não atrapalhe a minha leitura, tá? E eu quero que isso aqui fique mais ajustado, ele ainda não está. Então, o que eu vou fazer? Volto lá no meu código, lá no meu main BG, eu vou dar um padding. Vou pôr aqui só por questão de padding. Não tem ordem não, tá? Eu vou pôr aqui só para deixar ali em cima a parte de posição ou ajustes. 0. Então eu quero, o que eu estou falando? Eu quero 150 pixels em cima e embaixo e zerado à direita e à esquerda. O efeito disso aqui é isso aqui. Olha lá, tá? Eu dei um ajuste no texto, ele ficou mais central dentro da minha imagem, tá vendo? Ó? É essa a ideia, tá? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero criar um efeito em que a minha imagem ela fique opaca. Eu escureça a minha imagem, ela para destacar mais o meu texto, tá? Então eu vou criar um recurso para fazer esse efeito. Então nós vamos voltar lá no código, vamos lá no meu HTML. Então preste bem atenção, ó. Antes do meu container aqui, ó, eu vou criar uma outra div, class, vou chamar de overlay. Tá? E vou fechar aqui, tá? Aí eu vou lá no meu CSS. Vejam bem, eu vou fazer uma jogadinha com esse texto aí, tá? Esse overlay, ele vai deixar a imagem opaca para destacar meu texto. Então eu vou pôr aqui que o meu container, ele vai ter uma posição, um ajuste, uma colocação
relativo, tá? Eu tenho duas posições, tá? Eu tenho o posicionamento, o normal, que ele pega o fluxo. Eu tenho um posicionamento absoluto, que eu estabeleço aonde ele vai ficar. Então, ele fica naquela posição. E o relativo é relativo a alguém. Normalmente, eu faço isso para ele quebrar o fluxo padrão. Eu quero que o meu overlay sobreponha a minha imagem, tá? É isso basicamente que ele vai fazer para a gente. E aí eu faço o seguinte, ó. Depois disso, você vem aqui, olha bem, ponto overlay, position. Aqui eu vou pôr que ele é absoluto. As coordenadas observam sempre dentro da onde eu estou, tá? O posicionamento é dentro do elemento que eu estou. Ele está dentro da section. Então eu estou fazendo um posicionamento absoluto dentro da section. Eu estou falando que para ele posicionar à esquerda 0, top 0. Então ele vai ficar à esquerda 0, topo 0. Então ele vai pôr bem no cantinho lá, né? 0, 0. Estou falando que é para ele cobrir 100% da, da largura. E também quero que ele ocupe 100% da altura. Então eu vou ocupar tudo. E eu vou pôr um background, uma cor de fundo, por enquanto, só para vocês verem aqui, black. Ok? Qual o efeito? O que isso vai fazer? Vamos lá. Pronto, sumiu tudo, né? Pô, cadê? Não estou vendo mais nada, sumiu o texto, sumiu. Esse é o efeito inicial. Mas veja, eu não quero que ele ocupe tudo, eu quero que ele me dê uma certa transparência. Então, agora vamos lá. Como que eu faço isso? Eu não ponho essa cor direto assim, tá? Para usar transparência, eu uso uma função do CSS desculpa, RGBA, tá? Essa função é a mesma lá. É RGB de red, green, blue, lembra da cor? E o A é de brilho, tá? Então, como eu estou pondo preto, é 0,0,0. Essa é a cor preta. Agora, a transparência, aqui ela vai de 1, que é totalmente visível, que é o que estava, a 0, que é invisível. Então eu pego algo nesse sentido. Então eu vou começar com 0,4. Não é, não é metade ainda da possibilidade, né? Mas eu ponho aqui 0,4. O que isso vai fazer? Vamos lá, vamos ver de novo. Olhem, vejam que ele já deu uma outra visão. Está mais escuro do que o padrão, mas ainda não sumiu. Eu vejo a imagem. Se você for aumentando esse número, 0,5, 0,6, ele vai ficando mais escuro e vai sumindo. Eu usei o preto. Dependendo da tua imagem, você pode querer usar qualquer outra cor. Posso pôr qualquer cor. Aí, de novo, naquela tabela de cores, se vocês olharem, algumas têm ou do hashtag ou o número. Sempre entre 0 e 255, que é o que você pode usar aqui no RGB. Tá? Você pode pôr uma outra cor que você acha interessante. Pode usar um branco, por exemplo, dependendo do que você está montando, ok? Então, vai do que você queira fazer de ajuste, tá?
Então, eu fiz isso, só que agora o que acontece? Eu quero fazer, dar uma melhorada na posição, porque a letra também não tá legal, né? Então, olha bem o que eu vou fazer agora, ó. Vamos lá. Eu, no meu overlay, é, imagine o seguinte, nós já vimos ali, eu tenho posicionamento X e Y que a gente fala, que é a altura é o X, deslocamento X, e horizontal é deslocamento Y, tá? Meio que um plano cartesiano, aquela coisa de matemática. E eu tenho uma outra opção, que é o Z. O Z é profundidade, tá? E quando eu trabalho com Z, é onde eu consigo pôr elementos uns sobre os outros. Eu digo quem que vai ficar primeiro. Então, olha o que eu vou falar aqui agora. Eu quero que o meu overlay, tá? Ele esteja na posição Z index 1, tá? A posição normal é a 0, né? A menor que tem. Quero que ele fique na 1. E aí eu vou falar para eles o seguinte. Eu quero que lá no main BG, isso aqui é uma condição que esse sinal de maior é uma condição que eu estou falando, tipo assim, somente este primeiro cara, container. Estou falando assim, ó, o container que está dentro do main BG, você vai pôr em uma posição relativa. Então, relativa ao que ele tá, que é no main BG. E o z-index dele é C2. Eu estou pondo ele acima do meu overlay, que é aquela imagem escura. Então, imagine assim, posição 0 está o main BG que tem a figura. Posição 1 tá aquela imagem, aquele fundo que nós pusemos preto, que eu diminuí a opacidade dele. E em cima, como terceira camada, está o container que tem o que dentro dele? Meus textos, por enquanto. Tá? É isso que eu fiz aqui. Vamos ver o efeito disso agora. Olha lá. Perceberam? Que agora está destacado, apareceu mais a minha letra. Se você quiser dar mais destaque, você pode, por exemplo, aumentar a opacidade. Isso aqui, gente, é meio que tentativa e erro. Eu vou pôr 0,6, só para vocês verem. Ó, viu? Ficou mais escura a minha imagem e destacou mais o meu texto. Então, isso que você vai fazendo, tá? Então, é um ajuste que você vai montando, ok? O que está faltando, né? Se a gente for lembrar, eu tenho naquela imagem, naquele exemplo, eu tenho um botão aqui. Então está faltando esse botão. Então vamos lá no meu código, que aí a gente está, é a última etapa do nosso banner. Ele também está dentro aqui do container. Então logo depois do parágrafo, eu vou fazer como uma âncora, né? Porque vai clicar, vai para algum lugar. Por enquanto, eu não vou direcionar para nada, então você põe só hashtag, ele fica na própria página. Class button. E eu vou pôr aqui, saiba mais. Normalmente aqui você vai clicar, ele vai na parte da seção do sobre, que comenta o que é essa página, o que é essa empresa e etc. E aí nós vamos ver no A, eu tenho como mandar para uma nova página, ou como a gente vai fazer no menu, ou eu tenho como mandar para um lugar na minha própria página, que nós também vamos ver quando eu terminar de ajustar isso aqui. Mas eu preciso de tudo preparado, que ainda a gente não tem. Tá, legal.
E agora? Agora eu tenho, deixa eu salvar, eu tenho algo assim, né? Vamos lá, tá vendo? Mas não é assim que eu quero um botão, pô. Então agora nós vamos lá e vamos no CSS ajustar como isso vai ficar. Então eu vou aqui, ponho put button e estabeleço. Qual é o tamanho dele? Eu quero, por exemplo, que esse botão tenha 200 pixels. Eu quero que o texto desse botão esteja alinhado no centro. Opa, center. Eu não quero borda, sem borda. Eu quero que dê um espaçamento, porque senão ele vai ficar pequenininho. Então, ó, padding vai ficar em volta do texto, né? 16 pixels superior e inferior, 32 pixels direita e esquerda. Lembra, é um A. Eu não quero que fique, né, aquele risquinho embaixo. Então, teste decoration, é o grifado embaixo. None. Ele vai tirar o grifado. Vou dar um tamanho da fonte para 16 pixels, tá? Eu quero que normalmente o cursor já muda, tá? Mas para a gente aprender. Quando você põe em cima, o A já automaticamente muda para, no caso padrão do Windows, é o dedinho, né? Só para, ó, mudou, né? Mudou. O Windows não, né? Do sistema como um todo, muda para um dedinho. Mas digamos que eu estou usando algum elemento que não seja o A que faz isso automático, e você quer que mude quando for. Você põe aqui, ó, cursor, pointer. Pointer é o dedinho. Paguei o pointer. Pointer. Tá? Aqui eu estou falando para ele mudar. E aí eu quero que ele apresente aquilo numa posição, mostre numa posição que ele fique centralizado e nada mais interfira a disposição dele. Então põe assim, display inline block. A gente já usou isso lá no menu, né? E eu quero afastar ele daquele parágrafo. Então eu vou pôr um margem top 50 pixels. Vamos ver como é que ficou tudo isso. Tá aqui. Eu acho que faltou. Eu não tenho uma cor para ele ainda, né? Ele não tem cor, tá? Por isso que tá assim. Por que que você não põe uma cor lá? Porque se vocês lembrarem, lá no meu. Na aula, dá uma olhada na aula que eu especifiquei como isso ia funcionar, tem mais um botão que aparece no meio da página. E eu quero usar isso como padrão para tudo quanto é botão que eu for utilizar. Então vou até inclusive pôr assim, ó. Asterisco, botões. Asterisco barra. Quero que essa estrutura básica eu quero que aconteça para todo botão que eu tiver. Então, isso é um recurso muito comum que a gente faz em CSS. Ou engasgando aqui, né? Então, agora eu vou falar o seguinte: eu quero estabelecer a cor que vai ter o meu botão, né? Eu quero estabelecer qual a cor dele. Então, eu faço a seguinte jogada. Vamos escrever aqui, ó. Eu estou falando assim, ó. Eu vou criar um button 1, eu não usei ainda, que é que estabelece a cor para esse cara. Então, eu ponho lá background color
cor do botão. Vou pôr a mesma cor lá do título, tá? A7. Opa, 7. Que é o azulzinho. Vou pôr uma borda nele. Agora eu quero que tenha uma borda de 2 pixels do tipo sólida e uma cor azul mais escura. Então é 52 AAC9. Uma pequena diferencinha. E eu quero que a cor do meu texto esteja em branco. Tá ok? Beleza. Aí, como é que eu faço isso para ser ativado? Tá aqui button, não tá? Class button, eu ponho button 1. Então ele vai ter ele vai aplicar a primeira classe que estabelece o tamanho, limitação e posicionamento, e a segunda que estabelece as cores. Vamos ver como é que ficou. Opa, não pegou. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Button 1. Já tem um T a mais aqui, né? Olha lá. Tá vendo? Eu pus um T a mais aqui. Aí por isso que ele não pegou. Olha lá. Beleza? Olha lá. Feito. Mas eu quero um efeito legal. Quando eu passar aqui, ele mude a cor. Para saber que eu estou selecionando. Né? Isso eu consigo fazer no CSS. Olha só. Mas é nesse botão. Então é button. Tô mania de um T a mais. Button 1, 2 pontos, hover. O que significa isso? Significa quando eu passar o mouse sobre o botão, o elemento, né, que tiver com a classe button 1. Aí eu quero que o background dele mude. Eu vou inverter, tá? Vou pôr fundo branco. Fundo branco. A cor do texto eu vou pôr dark blue. E vou negritar. Então, fonte, weight 700. Vai deixar mais forte o texto. Tá? Então, vamos ver agora como ficou. Viu? Mudou. Agora vamos falar o seguinte. Pô, mas muda rapidão, né? Queria ver sei lá, um efeito na hora de mudar ficar mais lento, que eu vejo em algumas páginas. Como é que eu faço ele não ser tão imediato? Aqui é uma jogadinha interessante. Vamos voltar lá no nosso código. Isso é um efeito de transição, mudança de decoração, de coisa. Então você põe aqui, ó, transition, duration, e você põe quanto tempo você quer que dure. Aqui é em segundos. Eu vou pôr 0,4 segundos. Não, menos de um segundo, mas ele já vai dar um atraso na mudança. Quer ver, ó? Ficou mais sutil. Observe um detalhe. Vocês veem que dá esse efeito do. Parece que o botão caiu, né? É porque como você monta o botão e dá o distanciamento, eu dei essa delay, ele também faz isso na montagem. É meio imperceptível. Se você aumentar isso, você vai perceber mais. Mas aí agora não é um negócio imediato, ele é mais suave a transição, tá? Então, por isso, por enquanto é só, né? A gente já viu bastante coisa aí nessa aula, tá? É, espero que tenha dado tudo certo e que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer coisa é só ir lá no nosso grupo do WhatsApp e pôr as dúvidas ou os problemas que vocês possam ter tido para a gente poder resolver, tá ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.